Isaías 31. Quando a batalha parece injusta, Deus se levanta por você. Engolir o choro enquanto o peito aperta por dentro, ver a verdade diante dos seus olhos e ainda assim não conseguir prová-la. Perceber o julgamento acontecendo sobre você sem poder mover nada para impedir. Eu sei, isso não é fácil. Na verdade, isso fere a alma. Porque não é apenas sobre estar enfrentando uma luta. É sobre carregar o peso de uma injustiça que parece grande demais para suportar. Há momentos em que a vida se transforma em um campo de batalha. A mente não descansa, o coração se cansa. As forças vão se esgotando, não apenas por causa dos problemas, mas porque dói ver situações acontecendo de forma tão desproporcional, como se você estivesse lutando com pouca força contra algo muito maior do que você. Às vezes, é uma afronta silenciosa. Outras vezes, é perseguição, humilhação, portas que se fecham, pressão dentro de casa, conflitos na mente ou peso na vida financeira. E o que mais machuca não é só a luta em si, é a sensação de que ninguém consegue ver o quanto isso tudo tem sido pesado para você. Mas Isaías 31 traz um alerta e, ao mesmo tempo, um consolo poderoso. Quando alguém deposita sua confiança apenas na força visível, cedo ou tarde se decepciona. Porém, quando volta os olhos para o Altíssimo, descobre que existe uma defesa que não pode ser comprada, manipulada nem impedida. Há momentos em que Deus não apenas contempla a dor dos seus, ele se levanta em favor deles. O mesmo Deus que confronta apoios errados também protege, guarda e sustenta aqueles que se refugiam nele. Quando a batalha parece injusta, isso não significa que você foi abandonado. Significa apenas que será preciso discernir de onde vem o seu socorro. E talvez esta seja a palavra que sua alma precisava ouvir hoje. Você não será sustentado pela força do homem, mas pela intervenção do Deus que ainda se levanta para defender, guardar e firmar aqueles que confiam nele. O erro mais comum quando a injustiça fere a alma. Quando a injustiça nos atinge, quase sempre a primeira reação da alma é procurar algum tipo de apoio visível que nos devolva a sensação de controle. Queremos uma resposta imediata, uma defesa rápida, uma prova que cale quem nos feriu, uma atitude que reverta a cena diante dos nossos olhos. É como se o coração dissesse: eu preciso resolver isso agora. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso mostrar que estou certo. E é justamente nesse ponto que Isaías 31 toca de forma tão profunda. Porque essa palavra revela que em momentos de pressão existe uma tendência muito humana de buscar força onde parece haver poder, mas não onde realmente existe socorro. Naquele contexto, muitos olhavam para alianças humanas, para estruturas fortes, para recursos visíveis, para aquilo que parecia impressionante aos olhos. Era a tentativa de vencer uma ameaça espiritual e emocional com instrumentos apenas terrenos. E trazendo isso para a nossa realidade, quantas vezes fazemos o mesmo sem perceber? Quando alguém nos julga de forma injusta, pensamos que a nossa paz depende de convencer aquela pessoa. Quando nos ferem, imaginamos que só vamos descansar se conseguirmos nos explicar perfeitamente. Quando nos caluniam, acreditamos que a nossa vitória está em reunir provas, encontrar aliados, mover tudo ao nosso redor para tentar restaurar a verdade com a força do braço. Mas há um limite para o que a força humana pode fazer. Há situações em que, mesmo dizendo tudo certo, você continua sendo mal interpretado. Há momentos em que, mesmo mostrando a verdade, as pessoas escolhem não vê-la. Há cenários em que a injustiça não se sustenta pela falta de clareza. Ela se sustenta pela dureza do coração de quem não quer reconhecer a verdade. E tentar vencer isso apenas com esforço humano desgasta a mente, consome o emocional e rouba a paz. Porque chega uma hora em que você percebe que está cansado demais de tentar controlar aquilo que nunca esteve nas suas mãos.
Isaías 31 nos chama de volta ao lugar do discernimento. A mensagem não é sobre passividade, mas sobre direção. Não é sobre cruzar os braços diante da dor, mas sobre não entregar a sua esperança ao lugar errado. Nem todo apoio aparente é socorro verdadeiro. Nem toda estratégia visível sustenta a alma. Nem toda reação imediata produz justiça. Existem batalhas em que o maior erro não é estar fraco. É colocar a confiança no que parece forte, sem antes voltar os olhos para o Santo de Israel. E isso confronta profundamente o coração, porque nos obriga a reconhecer uma verdade difícil. Muitas vezes, a nossa exaustão não vem apenas da luta em si, mas da insistência em buscar segurança no lugar errado. É cansativo demais tentar arrancar das pessoas uma validação que só o Altíssimo pode estabelecer no tempo certo. É doloroso demais depender do reconhecimento humano para sentir que a verdade venceu. E é por isso que esta palavra começa nos reposicionando. Antes de falar sobre livramento, ela fala sobre onde os olhos precisam estar. Antes de falar sobre defesa, ela fala sobre confiança. Antes de falar sobre Deus se levantar, ela confronta tudo aquilo em que tentamos nos apoiar quando estamos feridos. Talvez a sua alma esteja cansada justamente porque, além de sofrer a injustiça, você ainda está tentando carregar sozinho o peso de corrigi-la. Mas há uma diferença entre agir com sabedoria e viver aprisionado pela necessidade de resolver tudo com a própria força. O primeiro traz direção, o segundo traz desgaste. E hoje, essa palavra te chama para um realinhamento interior. A sua paz não pode depender da reação dos outros. A sua firmeza não pode nascer da aprovação humana. E a sua esperança não pode estar apoiada apenas no que os seus olhos conseguem ver. Porque quando tudo parece injusto demais, a primeira vitória que o Altíssimo começa a operar é dentro de você. Ele tira a sua confiança do braço humano e a reposiciona nele, onde a alma finalmente encontra descanso. Nem toda batalha injusta é vencida no momento em que você gostaria. Uma das partes mais difíceis de enfrentar a injustiça é aceitar que nem sempre a verdade aparece no instante em que o nosso coração deseja. Porque quando somos feridos, humilhados ou mal interpretados, existe dentro de nós um desejo imediato de reversão. Queremos que tudo se esclareça logo, que as máscaras caiam depressa, que a verdade venha à tona sem demora, que a situação mude diante dos nossos olhos para que a alma finalmente respire aliviada. Mas a dor aumenta quando nada disso acontece, no tempo que esperávamos. E então surge aquela sensação angustiante de impotência, como se estivéssemos assistindo a uma batalha injusta sem conseguir interrompê-la. Esse é um ponto muito delicado, porque a mente cansada começa a interpretar o silêncio como abandono. Quando a resposta não vem rápido, o coração ferido pode começar a pensar que o Altíssimo não viu, não se importou ou decidiu não agir. Só que Isaías 31 revela algo poderoso. O fato de Deus não agir no mesmo ritmo da nossa ansiedade não significa que Ele esteja ausente. Significa que Ele enxerga o que nós ainda não conseguimos enxergar por completo. O Altíssimo não reage de forma apressada, porque não está limitado pela pressão do instante. Ele não é conduzido pelo desespero da cena, mas pela plenitude da verdade. E isso muda tudo. Porque há situações em que, se a resposta viesse no momento em que pedimos, talvez resolveria a parte visível, mas não trataria a raiz. Há conflitos em que o problema não está apenas no que aconteceu por fora, mas em tudo o que ainda precisa ser exposto, alinhado e corrigido no invisível. O nosso coração quer alívio imediato. Deus trabalha com justiça completa. Nós queremos sair da dor rapidamente. Deus quer nos tirar da dor sem nos deixar presos ao mesmo ciclo. Nós queremos uma resposta que encerre o desconforto. Ele quer uma intervenção que produza direção, proteção
e amadurecimento. Por isso, em muitas batalhas injustas, o maior teste não é somente suportar a situação, é suportar o tempo, é continuar firme quando a resposta ainda não apareceu. É não deixar a alma desmoronar enquanto os dias passam e nada parece mudar. É resistir à tentação de concluir, cedo demais, que o silêncio é derrota. Porque o silêncio do Altíssimo nunca é vazio. Mesmo quando você não vê movimento, ele continua vendo cada detalhe. Continua discernindo intenções, pesando palavras, observando os bastidores, confrontando alianças erradas e preparando o momento certo para se levantar. E talvez seja exatamente aqui que muitos se enfraquecem. Não necessariamente no primeiro impacto da injustiça, mas na demora, no acúmulo dos dias, na repetição do cansaço, na sensação de que já suportaram demais. Porque a alma até consegue lidar com uma dor intensa por um instante, mas sofre muito quando precisa permanecer em um ambiente de tensão sem saber quando aquilo vai terminar. E é nesse ponto que Isaías 31 se torna ainda mais precioso. Essa palavra não nos ensina a confiar apenas quando a resposta está chegando. Ela nos ensina a confiar enquanto o cenário ainda parece desfavorável. Existe um tipo de fé que nasce no milagre visível, mas existe outra, ainda mais profunda, que se forma no intervalo entre a promessa e a manifestação. É nesse intervalo que a confiança deixa de ser discurso e se torna fundamento. É nesse intervalo que a alma aprende a parar de medir o cuidado de Deus apenas pela velocidade da resposta. É nesse intervalo que muitos descobrem que o Altíssimo não perdeu o controle da batalha só porque ainda não alterou a cena. Ele continua soberano, continua atento e continua sendo justo, mesmo quando o tempo da intervenção não coincide com o tempo da nossa pressa. Talvez hoje o que esteja mais cansando você não seja apenas o que aconteceu, mas o fato de ainda não ter terminado. Talvez a sua alma esteja exausta não só pela afronta, mas pelo prolongamento dela. E ainda assim, esta palavra te chama a não interpretar a demora como negação. O Deus de Isaías 31 não chega atrasado. Ele se levanta no momento em que sua ação não apenas confronta a injustiça, mas também estabelece algo mais profundo dentro de você. E quando ele se levanta, não o faz movido por pânico, desespero ou impulso. Ele se levanta com autoridade, com precisão e com uma justiça que ninguém consegue impedir. O que a injustiça tenta roubar primeiro não é a sua força, é a sua paz interior. Quando uma batalha parece injusta, nem sempre o primeiro dano acontece do lado de fora. Muitas vezes, o impacto mais profundo começa dentro da alma, porque antes mesmo de uma situação derrubar estruturas ao nosso redor, ela tenta desorganizar o nosso interior. A injustiça mexe com a mente, altera a forma como sentimos o dia, rouba a leveza dos pensamentos e nos prende em ciclos de lembranças, perguntas e cenas que se repetem sem parar. O corpo até continua seguindo a rotina, mas por dentro tudo parece pesado. Isso acontece porque a dor de ser ferido injustamente não termina no fato em si. Ela continua trabalhando dentro de nós, tentando transformar um episódio em estado permanente. É por isso que, em muitos casos, a maior vitória do adverso não seria nem manter a luta por muito tempo, mas conseguir instalar dentro de você um ambiente constante de perturbação. Porque uma alma perturbada perde discernimento. Um coração cansado reage sem sabedoria. Uma mente pressionada começa a confundir urgência com direção. E quando isso acontece, a pessoa já não sofre apenas pelo que viveu, mas pelo que passou a carregar dentro de si todos os dias. A injustiça externa se transforma em peso interno. E sem perceber,
A pessoa começa a acordar cansada, dormir inquieta, reviver conversas, imaginar respostas, antecipar confrontos e gastar energia emocional com algo que ainda nem aconteceu. Isaías 31 nos conduz a um entendimento precioso. Quando o povo buscava segurança onde não devia, o problema não era apenas estratégico, era espiritual. O erro não estava só na escolha de um apoio errado, mas no fato de que o coração já havia sido deslocado do lugar de confiança. E essa é uma chave muito importante para quem está em meio a uma batalha injusta hoje. Porque a injustiça não quer apenas te ferir no momento presente. Ela tenta te arrastar para um estado em que a sua paz dependa totalmente do comportamento dos outros, do desfecho da situação ou de uma resposta imediata. Só que viver assim é entregar o centro da alma para circunstâncias instáveis. O Altíssimo não quer apenas resolver a cena exterior. Ele quer proteger o seu interior enquanto o processo ainda está acontecendo. Ele quer impedir que a dor de hoje se transforme na prisão emocional de amanhã. E para isso, ele começa mostrando que a sua paz não pode ficar acorrentada ao que os outros fazem, dizem ou pensam. Isso não significa que a injustiça não doa. Dói, e às vezes dói profundamente. Mas uma coisa é sentir a dor. Outra é permitir que ela governe a mente, contamine os pensamentos e passe a ditar a forma como você vive todos os seus dias. Talvez você tenha percebido que o seu cansaço não vem apenas do que aconteceu, mas do quanto isso continua acontecendo dentro de você. A situação pode até ter começado fora, mas agora ela já ocupa espaço demais na mente. Você faz algo e aquilo volta. Tenta descansar e aquilo volta. Tenta se concentrar em outra coisa e de repente a lembrança reaparece com a mesma força. Isso esgota. Isso desgasta. Isso vai consumindo a alma aos poucos. E é exatamente aí que esta palavra se torna um chamado urgente. Não deixe a injustiça decidir o clima interior da sua vida. Porque quando Deus se levanta por alguém, Ele não age somente para mudar fatos ao redor. Ele também restaura o eixo da alma. Ele devolve lucidez onde havia confusão. Ele traz silêncio interior onde antes havia ruído constante. Ele fortalece a mente para que ela não se torne escrava daquilo que a feriu. E isso é muito importante, porque uma pessoa pode até continuar em meio a uma batalha por um tempo, mas quando a sua paz é preservada, ela já não luta do mesmo lugar. Ela deixa de lutar a partir do desespero e passa a permanecer a partir da confiança. Há uma proteção de Deus que age como muralha por fora. Mas também há uma proteção que age como firmeza por dentro. E talvez hoje seja justamente isso que sua alma precise. Não apenas uma mudança no cenário, mas uma intervenção interior que te permita respirar de novo sem carregar esse peso o tempo inteiro. O Altíssimo ainda sabe guardar mente e coração no meio de dias difíceis. Ele ainda sabe interromper a torrente de pensamentos que sufoca. Ele ainda sabe te sustentar sem deixar que a injustiça molde sua identidade, sua paz e sua esperança. Porque aquilo que tentaram usar para te desestabilizar não terá a palavra final sobre o seu interior. Há momentos em que Deus permite o confronto para revelar quem realmente sustenta a sua vida. Ninguém gosta de passar por uma batalha injusta. Ninguém deseja ser colocado em um cenário em que precisa suportar afronta, silêncio, peso emocional e a sensação de estar sendo pressionado além do que deveria. Mas há uma verdade espiritual muito importante nisso tudo. Existem momentos em que o Altíssimo permite que certas estruturas falhem diante de nós para revelar com mais clareza onde a nossa segurança estava apoiada. E isso não acontece para nos destruir, mas para nos realinhar. Porque enquanto tudo parece estável,
Nem sempre percebemos o quanto ainda esperamos demais de pessoas, respostas rápidas, reconhecimentos humanos ou soluções visíveis. Isaías 31 confronta exatamente essa tendência. O povo buscava apoio onde seus olhos conseguiam enxergar força, imponência e capacidade de reação. Parecia lógico recorrer ao que era grande, forte e admirável aos olhos naturais. Mas o problema era que aquilo em que confiavam não tinha fundamento espiritual para sustentá-los. Isso continua acontecendo hoje, de formas diferentes. Às vezes a pessoa acha que ficará bem porque tem alguém ao lado. Outras vezes acredita que só encontrará paz quando conseguir se explicar, provar algo, restaurar sua imagem ou fazer justiça com as próprias mãos. Só que chega um momento em que Deus permite que certas seguranças humanas mostrem seu limite, para que a alma entenda que o verdadeiro sustento nunca esteve ali. Isso dói, porque confronta expectativas muito profundas. É difícil aceitar que pessoas em quem confiávamos não nos defenderam. É difícil perceber que ambientes dos quais esperávamos proteção se calaram. É difícil ver que a palavra certa, a prova certa ou o esforço certo nem sempre produzem o resultado que imaginávamos. Mas esse confronto, embora doloroso, também é revelador. Ele mostra onde ainda estávamos emocionalmente dependentes do que é instável. Ele revela onde ainda confundíamos apoio humano com fundamento espiritual. E, acima de tudo, ele nos chama de volta ao único lugar onde a alma pode descansar sem medo de desabar. Há confrontos que parecem apenas perdas, mas são, na verdade, exposições necessárias. O Altíssimo deixa vir à tona o limite das forças humanas para que você não continue construindo sua paz sobre aquilo que falha. Porque enquanto a nossa esperança estiver excessivamente presa ao que é terreno, viveremos sempre vulneráveis ao desmoronamento interior. Bastará uma decepção, uma rejeição, uma injustiça ou uma omissão para tudo dentro de nós tremer. Mas quando Deus se torna de fato o centro da confiança, a alma começa a ser reposicionada em algo mais alto, mais firme e mais estável do que qualquer apoio passageiro. Talvez parte da dor que você sente hoje venha justamente disso, da constatação de que pessoas falharam, de que palavras não resolveram, de que sua tentativa de corrigir tudo não foi suficiente. Isso deixa a sensação amarga de vulnerabilidade, como se o chão emocional tivesse cedido. Mas esta palavra mostra que, mesmo nesse processo, Deus está trabalhando. Ele não apenas vê a batalha, ele também vê onde a sua alma precisa ser curada da falsa segurança. Ele vê onde você precisa ser libertado da necessidade de depender tanto da resposta humana. E embora esse processo tenha confronto, ele também tem libertação. Porque existe um tipo de força que só nasce quando outras bases deixam de parecer confiáveis. Existe um tipo de firmeza que só é construída quando a alma entende, de uma vez por todas, que o seu socorro não está no tamanho do problema nem na capacidade de reação das pessoas. O seu socorro vem do Deus que não oscila, não falha, não se omite e não perde o controle daquilo que você ainda não entendeu. E quando essa verdade entra no coração, alguma coisa começa a mudar. A luta pode até continuar por um tempo, mas já não encontra a mesma estrutura emocional de antes, porque agora você começa a perceber que sua vida não está nas mãos de quem te julgou, de quem te feriu ou de quem se calou. Sua vida continua nas mãos daquele que sustenta, guarda e intervém no tempo certo. Por isso, nem todo confronto é sinal de abandono. Às vezes, é justamente o início de um reposicionamento profundo. Deus não está apenas tratando a injustiça ao seu redor, Ele está tratando também o lugar da confiança dentro de você. E quando essa obra acontece, a alma vai deixando de buscar sustentação no que decepciona para encontrar descanso no que permanece.
É assim que, no meio de uma batalha aparentemente injusta, o Altíssimo começa a levantar dentro de você uma firmeza que ninguém consegue arrancar. Quando Deus se levanta, Ele não apenas te defende, Ele também desmonta o que parecia invencível. Uma das coisas que mais assustam em uma batalha injusta é a aparência de força que ela carrega. Há situações que parecem grandes demais, firmes demais, organizadas demais contra você. Às vezes, não é apenas uma dor isolada. É um conjunto de fatores que se levanta ao mesmo tempo. Palavras contrárias, ambientes pesados, pressões emocionais, portas fechadas, julgamentos precipitados, silêncio de quem deveria agir e uma sensação constante de desvantagem. E diante disso, a alma começa a pensar que talvez não exista saída, que talvez o problema esteja forte demais, consolidado demais, avançado demais para ser revertido. Mas Isaías 31 nos lembra de algo essencial. Aquilo que parece grande aos olhos humanos nunca será maior do que a autoridade do Deus que se levanta. O Altíssimo não se impressiona com a força aparente daquilo que te afronta. Ele não mede uma batalha pelo volume da ameaça, pela quantidade de vozes contrárias ou pelo peso emocional que ela produziu em você. O que para nós parece imenso, para Ele continua debaixo de limite. O que para nós parece desproporcional, para Ele continua sendo algo plenamente conhecido. E isso muda a maneira como olhamos para a luta, porque o medo cresce quando acreditamos que o problema é soberano. Mas a fé volta a respirar quando a alma se lembra de que o problema pode até ser real, porém nunca será absoluto. Há cenários em que a injustiça parece ter montado uma estrutura muito bem sustentada. Pessoas já formaram opinião. O ambiente já está contaminado. Certas decisões já parecem encaminhadas. E, humanamente falando, tudo passa a impressão de que seria impossível mudar o rumo daquela história. Só que é justamente aí que muitos esquecem uma verdade espiritual profunda. Deus não precisa da permissão do cenário para agir. Ele não depende da aprovação das circunstâncias. Ele não precisa que a situação pareça favorável para começar a intervir. Quando ele se levanta, não entra em negociação com aquilo que tenta prevalecer sobre os seus. Ele age com autoridade sobre o que parecia sólido demais para cair. E talvez uma das maiores dores da injustiça seja essa sensação de que o mal já avançou demais. Você olha e pensa, já foi longe demais, já falaram demais, já fecharam portas demais, já me desgastaram demais. Só que o tempo e o alcance da luta não anulam o poder da intervenção divina. O fato de algo ter se prolongado não significa que se tornou intocável. O fato de ter doído muito não significa que venceu. O fato de parecer firme não significa que está estabelecido para sempre. Existem estruturas que se levantam por um tempo apenas para que, no momento certo, fique evidente que não se sustentavam pela verdade, mas apenas pela aparência de força. O Deus revelado em Isaías 31 é aquele que protege, guarda e intervém com firmeza. Ele não age apenas para consolar a sua alma, enquanto a afronta permanece intocada. Há momentos em que ele também entra na batalha para desmontar aquilo que estava sendo usado contra você. Isso não acontece sempre da forma que você imaginou, nem no ritmo da sua ansiedade, mas acontece de um modo que revela sua soberania. Porque quando Deus trata uma situação, ele não mexe apenas na superfície. Ele alcança bastidores, confronta intenções, limita movimentos, enfraquece alianças erradas e toca exatamente no ponto em que o orgulho humano acreditava que jamais seria abalado. Talvez hoje o que esteja te assustando seja justamente a aparência de força dessa luta. Talvez você esteja olhando para tudo o que aconteceu e pensando que isso se tornou grande demais para ser revertido. Mas esta palavra te chama de volta à perspectiva correta.
Não avalie a sua batalha apenas pelo tamanho dela. Avalie-a à luz de quem é o Deus em quem você confia. Porque quando o Altíssimo se levanta, o que parecia inabalável revela sua fragilidade. O que parecia definitivo mostra que tinha prazo. O que parecia incontestável começa a perder sustentação. E há algo muito precioso nisso tudo. Quando Deus desmonta o que parecia invencível, Ele não faz isso apenas para alterar uma situação externa. Ele também cura dentro de você o medo que aquela estrutura gerou. Ele quebra a falsa impressão de que certas forças eram intocáveis. Ele mostra à sua alma que não existe cenário tão armado, tão injusto ou tão pressionador que possa ultrapassar sua autoridade. E quando essa verdade desce ao coração, o desespero começa a perder espaço. Porque você entende que sua história não está nas mãos daquilo que se levantou contra você. Sua história continua nas mãos do Deus que sabe exatamente a hora de se levantar contra tudo o que tentou te esmagar. A justiça de Deus não nasce do desespero. Ela se manifesta com precisão. Quando estamos feridos por uma injustiça, é natural desejar uma resposta imediata. O coração quer alívio, a mente quer explicação, e a alma, cansada de carregar tanto peso, começa a clamar por uma mudança urgente. Nessas horas, tudo dentro de nós pede pressa. Queremos que a verdade apareça logo, que o cenário se reverta depressa, que aqueles que nos feriram enxerguem de uma vez por todas o que realmente aconteceu. Mas uma das verdades mais profundas que Isaías 31 nos ensina é que Deus não age movido pela ansiedade humana. Ele não entra em pânico diante da batalha. Ele não reage por impulso. A justiça dele não nasce do desespero, ela se manifesta com precisão. E isso é muito importante, porque a dor costuma nos empurrar para reações precipitadas. Quando alguém é ferido, existe uma tendência de querer resolver tudo no calor da emoção. A pessoa pensa, eu preciso responder, eu preciso agir agora, eu preciso corrigir isso imediatamente. Só que nem toda movimentação rápida produz paz. Nem toda reação intensa gera justiça. Há atitudes que aliviam por alguns minutos, mas deixam marcas ainda mais profundas depois. Há palavras ditas no impulso que apenas ampliam o desgaste. Há tentativas de defesa que, em vez de encerrar a guerra, acabam alimentando ainda mais o conflito. E é por isso que esta palavra nos chama a confiar em um Deus que não se move pela agitação da cena, mas pela clareza da verdade. O Altíssimo vê o que você não vê. Ele enxerga os bastidores que seus olhos não alcançam. Ele conhece as intenções escondidas, as motivações silenciosas, as alianças que foram formadas longe da sua percepção, os interesses que estão por trás de certas atitudes e até aquilo que ainda nem veio à tona, mas já está sendo pesado diante dele. Por isso, quando Deus se levanta, sua ação não é superficial. Ele não trata apenas o que ficou evidente para você. Ele alcança tudo aquilo que ainda está oculto. E isso faz toda a diferença, porque muitas vezes queremos uma solução rápida para o que conseguimos enxergar, enquanto Deus trabalha uma resposta completa para o que está visível e também para o que ainda está escondido. Existe algo muito forte nessa verdade. A precisão de Deus protege você de saídas enganosas. Porque se dependesse apenas da nossa dor, poderíamos confundir alívio momentâneo com livramento verdadeiro. Poderíamos chamar de resposta aquilo que, no fundo, ainda manteria a alma presa ao mesmo ciclo. Poderíamos querer apenas o encerramento da situação, enquanto Deus quer algo mais profundo. Uma intervenção que não apenas te tire da pressão, mas que também preserve sua paz, fortaleça sua identidade e impeça que essa batalha continue controlando seu interior. Talvez você esteja vivendo exatamente esse confronto entre o seu tempo emocional e o tempo da intervenção divina. Por dentro, tudo pede rapidez.
Mas por fora, o cenário ainda não mudou como você gostaria. E isso gera tensão, porque a mente cansada sente dificuldade de descansar quando não consegue prever quando a resposta virá. Só que é nesse ponto que a confiança amadurece. Porque confiar não é apenas acreditar que Deus pode agir. Confiar também é aceitar que Ele sabe como agir, onde agir e quando agir. E essa parte, muitas vezes, é a mais difícil para a alma. A verdade é que o nosso coração, quando machucado, costuma medir o cuidado de Deus pela velocidade com que as coisas mudam. Mas o cuidado dele não pode ser medido apenas pela rapidez da resposta. Às vezes, ele está cuidando de você justamente ao não permitir que tudo se resolva do jeito que sua emoção gostaria, porque ele vê além do instante. Ele sabe o que precisa amadurecer, o que precisa ser revelado, o que precisa perder força primeiro e o que precisa ser tratado dentro de você antes que a nova estação se estabeleça com firmeza. O Deus de Isaías 31 não age tarde nem cedo demais. Ele se levanta no ponto exato em que sua ação confronta a injustiça sem deixar pontas abertas naquilo que realmente precisa ser tratado. E há descanso nisso, mesmo em meio à luta. Porque saber que Deus age com precisão significa entender que a sua vida não está entregue ao acaso, nem à maldade humana, nem à confusão do momento. Ainda que o cenário pareça tenso, existe um Deus observando tudo com absoluta lucidez. Existe um Deus que não perde detalhe, não erra medida, não se deixa manipular pela aparência da situação e não se adianta nem se atrasa. Quando ele se levanta, a intervenção dele atinge exatamente o ponto que precisa ser tocado. E talvez hoje a sua alma precise se lembrar disso. Você não está esperando uma reação impulsiva do céu. Você está sendo sustentado pelo Deus cuja justiça chega com peso, verdade e precisão. Deus não apenas vê a injustiça, Ele também sabe o que ela tentou formar dentro de você. Há dores que não terminam quando a situação passa. Elas continuam ecoando por dentro. Isso acontece porque uma batalha injusta não tenta apenas te ferir no momento em que acontece. Ela tenta deixar marcas permanentes na forma como você pensa, sente e se posiciona depois. Quando alguém é muito ferido, pode começar a levantar muros emocionais. Pode se tornar mais desconfiado, mais endurecido, mais ansioso, mais defensivo. Pode até continuar seguindo em frente por fora, mas por dentro já não consegue descansar da mesma forma. E sem perceber, a pessoa deixa de viver apenas a dor da injustiça e passa a carregar também as consequências internas daquilo que sofreu. É por isso que esta palavra é tão profunda. Porque o Deus revelado em Isaías 31 não está atento somente ao que aconteceu ao seu redor. Ele também vê o que essa luta tentou construir dentro de você. Ele vê o medo que nasceu depois de tantas decepções. Ele vê o desgaste que fez sua alma perder a espontaneidade. Ele vê a tensão que se instalou no seu interior, como se você precisasse estar sempre preparado para se defender, se explicar ou suportar mais um golpe. E talvez ninguém ao seu redor perceba isso com clareza, mas Deus percebe. Ele sabe que muitas vezes o maior peso não é só lembrar do que aconteceu, é perceber no que você foi se tornando depois de carregar isso por tanto tempo. Há pessoas que, depois de viverem injustiças repetidas, já não conseguem confiar com facilidade. Outras passam a viver em estado de alerta. Outras se fecham emocionalmente. Outras ainda continuam fazendo tudo o que precisam fazer, mas sem a mesma leveza, sem a mesma paz, sem a mesma sensibilidade. E isso vai transformando o interior aos poucos. O coração vai ficando mais cansado, a mente mais sobrecarregada e a alma começa a achar normal viver tensa. Só que Deus não quer apenas te tirar de uma situação. Ele quer impedir que a situação continue moldando quem você é.
Esse é um ponto muito importante. A injustiça tenta se prolongar dentro de você mesmo depois que o episódio já passou ou perdeu força. Ela tenta se transformar em filtro. A partir dali, você começa a olhar tudo com mais medo, a interpretar tudo com mais peso, a antecipar dores que talvez nem aconteçam. A alma ferida passa a se proteger o tempo todo. E embora esse mecanismo pareça necessário no início, ele também rouba descanso, leveza e liberdade interior. Por isso, quando Deus se levanta, ele não faz apenas um trabalho externo de defesa. Ele também começa uma obra interna de restauração. O Altíssimo sabe separar a sua identidade daquilo que fizeram com você. Ele sabe curar o excesso de vigilância que a dor produziu. Ele sabe devolver sensibilidade sem deixar você vulnerável. Ele sabe fortalecer sem endurecer. Ele sabe restaurar a confiança sem ingenuidade. E isso é precioso, porque muitas pessoas até pedem que Deus mude o cenário, mas nem sempre percebem que também precisam ser curadas da forma como o cenário as afetou por dentro. Só que o cuidado de Deus é completo. Ele não trata só a guerra, ele trata também as marcas da guerra. Talvez hoje você perceba que não está cansado apenas por causa do que viveu, mas por causa do que isso tem exigido emocionalmente de você desde então. Talvez tenha se tornado pesado demais, precisar sempre parecer forte, sempre estar atento, sempre tentar prever a próxima dor. E esta palavra vem exatamente para tocar esse lugar. Deus sabe que a injustiça não tentou apenas te atingir, tentou também deformar sua paz, sua confiança e sua maneira de caminhar. Mas isso não ficará estabelecido para sempre. O Altíssimo não permitirá que a dor tenha mais autoridade para moldar sua alma do que a presença dele tem para restaurá-la. Porque quando Deus se levanta por alguém, ele não apenas confronta o que veio de fora, ele também desfaz, com cuidado e verdade, aquilo que se instalou por dentro. Ele limpa o coração do peso acumulado. Ele corrige percepções contaminadas pelo trauma. Ele devolve firmeza sem agitação. Ele renova a mente sem apagar a sabedoria que o processo trouxe. E aos poucos, a pessoa percebe que já não está vivendo a partir da ferida, mas a partir da cura que Deus começou a gerar. Talvez essa seja a obra silenciosa que o Altíssimo já esteja fazendo em você agora. Não apenas defendendo sua causa, mas reconstruindo sua alma. Não apenas te guardando do lado de fora, mas curando por dentro o que a injustiça tentou quebrar. E quando essa restauração avança, algo muda profundamente. A batalha já não define mais seu interior, porque Deus se levanta não só para te livrar do que te feriu, mas também para impedir que isso continue governando sua vida. Quando Deus se levanta por você, a última palavra não fica com a injustiça. Existe um momento em que a alma, depois de suportar tanto, começa a se perguntar se a injustiça terá a palavra final. Não é apenas a dor do que aconteceu, mas o medo de que aquilo permaneça como marca definitiva da história. A pessoa olha para os fatos, para os danos, para o cansaço acumulado, e por dentro surge aquela pergunta silenciosa: será que isso vai terminar assim? Será que essa afronta vai prevalecer? Será que o peso dessa batalha será maior do que a restauração que eu esperei? E é justamente nesse ponto que a mensagem de Isaías 31 se torna tão poderosa. Porque ela nos chama a lembrar que quando o Altíssimo decide se levantar, a história deixa de estar nas mãos da aparência e volta a estar nas mãos da verdade. A injustiça sempre tenta parecer definitiva enquanto está em andamento. Ela tenta convencer a alma de que já venceu, de que já ocupou espaço demais, de que já causou dano suficiente para nunca mais ser revertida. E se a pessoa não vigiar, começa a interpretar a dor como destino. Começa a achar que aquele cenário é permanente, que aquele peso será eterno, que aquela humilhação será sempre lembrada como se fosse a identidade dela.
Mas isso é uma mentira que a batalha tenta formar dentro do coração cansado. Porque uma situação dolorosa pode até ter ocupado um capítulo importante da sua caminhada, mas ela não recebeu autoridade para escrever o final. O Deus de Isaías 31 não apenas observa a pressão, ele intervém nela. Ele não apenas contempla a afronta, ele sabe exatamente quando entrar no cenário para proteger, guardar e confrontar o que se levantou de forma errada. E quando ele se levanta, a injustiça perde o direito de definir o desfecho. Isso não significa que a dor não existiu. Não significa que o processo não foi difícil. Não significa que não houve perdas, lágrimas e noites pesadas. Significa apenas que nenhuma dessas coisas tem autoridade para se tornar maior do que a fidelidade do Deus que sustenta você. O sofrimento pode ter sido real, mas ele não será soberano. A luta pode ter sido intensa, mas ela não ficará acima da intervenção divina. Talvez o que sua alma mais precise hoje seja exatamente desse reposicionamento. Separar o que está acontecendo agora daquilo que pareceria ser o fim, porque uma batalha longa tende a embaralhar a percepção. O peso repetido dos dias faz a pessoa sentir que a situação inteira é maior do que realmente é. A exaustão emocional amplia a sensação de permanência. E então, o coração começa a se preparar mais para sobreviver à dor do que para crer na restauração. Só que esta palavra interrompe esse ciclo. Ela te chama de volta para a certeza de que a última definição sobre sua vida não virá do julgamento humano, da maldade alheia, da afronta silenciosa, da perseguição ou daquilo que tentaram sustentar contra você. A definição final continua pertencendo ao Altíssimo. E há algo muito precioso nisso. Quando Deus se levanta, ele não faz apenas um movimento de defesa. Ele também reafirma quem governa a história. Ele mostra que existem limites para aquilo que se levantou contra você. Ele mostra que a pressão teve alcance, mas não terá domínio eterno. Ele mostra que a dor tocou áreas da sua vida, mas não poderá possuir aquilo que pertence a ele. E quando essa verdade desce ao coração, a alma volta a respirar de outra maneira. Não porque tudo tenha se resolvido instantaneamente, mas porque agora existe uma convicção mais profunda sustentando o interior. Isso não termina nas mãos da injustiça. Talvez você tenha chegado até aqui se sentindo cansado, ferido e até silenciosamente abatido. Talvez tenha suportado mais do que imaginava conseguir suportar. Talvez ainda existam perguntas sem resposta e cenários que continuam pesados diante dos seus olhos. Mas Isaías 31 continua ecoando como uma promessa firme. O Altíssimo ainda sabe guardar os seus, ainda sabe confrontar apoios errados, ainda sabe intervir com autoridade, ainda sabe se levantar em favor daqueles que nele confiam. E quando ele se levanta, o que parecia dominante perde força, o que parecia definitivo encontra limite, e o que parecia o fim se torna apenas uma parte do caminho. Por isso, não entregue à injustiça um lugar que ela não tem. Não transforme a dor em sentença. Não permita que a exaustão diga quem você será daqui para frente. O Deus que te sustentou até aqui continua sendo o mesmo que te defenderá, te firmará e te conduzirá além dessa batalha. E quando tudo isso passar, não será a afronta que contará sua história. Não será o julgamento humano que definirá sua identidade. Não será a opressão que terá a última palavra. A última palavra continuará pertencendo ao Deus que se levanta por você. Agora, ore comigo. Altíssimo Deus, neste momento eu coloco diante de Ti toda a alma cansada, ferida e pressionada por batalhas que parecem injustas demais para suportar. Tu conheces aquilo que ninguém mais vê por inteiro. Tu sabes o peso escondido por trás de cada silêncio, de cada lágrima engolida, de cada dor no peito, de cada noite em que a mente não conseguiu descansar.
Tu sabes o que tentaram fazer, o que disseram, o que julgaram, o que distorceram e o que se levantou contra esta vida de forma tão desproporcional. E por isso, agora, eu peço, levanta-te em favor daqueles que confiam em ti. Onde houver cansaço profundo, traz renovo. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver opressão na mente, estabelece paz. Onde houver sentimento de impotência, derrama força e firmeza interior. Não permitas que a injustiça se transforme em prisão emocional. Não permitas que a dor molde o coração mais do que a tua presença. Guarda esta alma do excesso de pensamentos, da ansiedade que sufoca, do medo que paralisa e da tristeza que tenta se instalar como estado permanente. Visita agora o interior dessa pessoa com teu consolo, com tua verdade e com teu cuidado. Pai, tu és aquele que vê o que está oculto. Então toca nos bastidores dessa batalha, confronta toda a aliança errada, desfaz todo o apoio levantado fora da tua vontade, enfraquece toda a estrutura sustentada pela mentira, limita toda a afronta e põe teu limite sobre aquilo que tentou avançar além do que deveria. Que toda arma de pressão, desgaste, humilhação e acusação perca força diante da tua autoridade. E onde esta pessoa não consegue mais se defender com palavras, que a tua justiça fale. Onde ela já não tem forças para explicar, que o teu agir revele. Onde o coração já se cansou de esperar, que o teu espírito sustente. Eu te peço também, cura as marcas que essa batalha deixou. Cura o medo de novas feridas. Cura a desconfiança que nasceu depois de tantas dores. Cura o peso acumulado na alma, a vigilância constante, o estado de alerta, a exaustão emocional. Devolve leveza sem tirar a prudência. Devolve sensibilidade sem deixar vulnerabilidade. Devolve paz sem apagar a sabedoria que o processo trouxe. Reconstrói por dentro aquilo que a injustiça tentou quebrar. E que esta pessoa tenha discernimento para não colocar sua confiança apenas no que é visível, humano e instável. Reposiciona o coração dela em ti, que ela não dependa do reconhecimento dos homens para permanecer firme. Que ela não entregue sua paz ao comportamento dos outros. Que ela não faça do sofrimento uma sentença. Mas que a partir de hoje exista dentro dela uma convicção mais forte do que a dor. O Senhor ainda se levanta para guardar, defender e firmar aqueles que confiam em ti. Visita esta casa, toca esta família, entra nas áreas onde há pressão financeira, conflitos silenciosos, desgaste emocional, decisões difíceis e peso acumulado. Sopra a tua paz sobre este ambiente. Fortalece o que estava enfraquecido. Endireita o que parecia desordenado e faz nascer novamente esperança, onde o coração já estava quase desistindo. Que esta vida não seja governada pela injustiça, mas sustentada pela tua fidelidade. E eu declaro, com fé e reverência, a última palavra não ficará com a afronta, nem com a acusação, nem com a mentira, nem com a humilhação. A última palavra pertence a ti. Em nome do eterno Deus. Amém. Se esta palavra falou com você, guarde isso no coração. A batalha pode até parecer injusta, mas ela não está acima do Deus que te sustenta. Ainda que o cenário tenha pesado sobre a sua alma, o Altíssimo continua vendo cada detalhe, continua guardando o seu interior e continua sabendo exatamente a hora de se levantar em seu favor. Permaneça firme. Nem tudo o que parece estabelecido permanecerá de pé. Nem tudo o que hoje te fere terá poder para definir o seu amanhã. Há um Deus que trabalha no visível e no invisível, e quando Ele se levanta, a injustiça perde o direito de ter a última palavra. Escreva nos comentários: Deus se levanta por mim. E permaneça em espírito de oração, porque a próxima palavra pode ser exatamente a resposta que sua alma está esperando.